A paz do Senhor. Eu tenho uma palavra para trazer para você nesse sábado. E a palavra que eu tenho para trazer está em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. A Bíblia diz também que Davi, o rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem escolhido. Foi na casa de Jessé, escolhido por Deus para ser rei. Ele foi escolhido por Deus, não pelos homens. Porque Deus não olha a estatura, não olha a força. Deus olha, Deus conhece teu coração e Deus vê aquilo que ninguém vê. Sabe essa luta travada que você vive, que você passou? Sabe tudo isso que você tem enfrentado e que às vezes muitas pessoas, ou talvez até ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém sabe. Davi também passou por isso. E foi um homem escolhido. Ele era pequeno, era ruivo. E os irmãos todos grandes, robustos. Porém, Deus escolheu a ele. Às vezes, as pessoas te apontam e não acreditam que Deus é contigo. Duvidam do agir de Deus na sua vida, do poder de Deus através de você. Porém, não discrimine essas pessoas. Saiba que até o profeta Samuel foi enganado pela aparência. Por ele, qualquer outro irmão de Davi seria o escolhido. Porém, Deus falou assim, não é nenhum desses que está na casa. E ele perguntou para Jessé, Jessé, tu não tem mais nenhum filho? Ah, tem. Todos tinham esquecido dele. Os irmãos, o próprio pai esqueceu dele. Os irmãos porque queriam que fosse, não, eu quero que seja eu, né? Quem não quer ser um escolhido de Deus? Quem não quer ser um escolhido de Deus? Então os irmãos, cada um torcendo para que seja o próprio, né? Não, eu quero que seja eu. E o pai se esqueceu de Davi. Aqui estão os maiores, né? Davi, aquele pequenino. Mas Davi matou o leão, matou o urso. Foi escolhido. Ele já sabia como lidar com todas as situações. Aquilo que ninguém vê que tu passa, aquilo que ninguém sabe que você passa, é aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, te fortalecendo a tua fé, fortalecendo o teu interior, para o dia em que você for chamado, para que, mesmo que todos sejam surpresos, você saiba que você é um escolhido. Você saiba que Deus te escolheu e que é você. Sabe, Davi, quando chegou na frente do gigante, todo mundo falou assim, ele é doido, né? Eu fico imaginando, todos pensando assim, ele é doido. Ele vai morrer. Todos achando que ele ia morrer. Saul tentou emprestar para ele a armadura, que não serviu para ele. Ele catou as pedrinhas, a tiradeira, e diante do gigante, com a fé que ele tinha, porque ele sabia que Deus era com ele sabia o que ele já tinha passado. Ele sabia. Somente Deus e ele sabia o quanto ele já era preparado. Ele chegou na frente do gigante, o gigante zombando do povo dele.
Os gigantes zombando dele, da estatura dele. É você que vai me enfrentar? Porém, ele virou para o gigante e disse: tu vem com lança, com espada, com flecha. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedrinha, com a tiradeira e uma pedra, ele acertou o gigante caiu. Creia que tudo isso que você tem passado, que tudo isso que Deus tem permitido na sua vida, é uma preparação para algo grande que Ele tem. Não duvida disso. É a preparação de Deus. Deus está te preparando para algo maior, para algo extraordinário. Para que quando você chegue lá, no grande momento, você seja reconhecido. Todos saibam quem é o Deus na sua vida. Quem que é o Deus que você serve. Quem que é esse Deus que está contigo, que você confia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Buscava ao Senhor. Nabucodonosor teve que colocar ele, por causa de um decreto que ele havia assinado, dentro da cova de leões. Teve que tacar ele dentro da cova. Passou uma noite inteira orando e jejuando para que Daniel fosse salvo pelo Deus dele. Os leões não tocaram em Daniel. No outro dia cedinho, Nabucodonosor chegou na porta na cova, antes de retirarem as pedras. Daniel, tu ainda estás vivo? Sabe o que aconteceu? Lá do fundo, lá de dentro, Daniel gritou: o meu Deus vive eternamente. O Deus a quem eu sirvo me livrou da boca dos leões. Nunca vi alguém que confia no Senhor, o inimigo prevalecer na vida dele. O inimigo pode levantar, pode armar emboscada, pode acontecer muita coisa, mas é tudo para a honra, para a glória do Senhor. Para que aqueles que não confiam, que não acreditam, saibam o Deus que servimos. Então, se você tem passado por lutas, saiba que Deus está te preparando. Se você tem passado por dificuldades, saiba que Deus está contigo. Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te livra. Deus tem te livrado de muita coisa. Deus tem te dado livramentos grandes. Confia no Senhor. Assim como está em Salmos 37. Confia no Senhor. Entrega para Ele todos os seus caminhos. Ele vai te surpreender. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Ele está te encaminhando para um caminho bom, para a vontade perfeita, boa, perfeita e agradável dele. Ele tem algo maravilhoso para te entregar. Não duvide. O momento pode ser de luta, o momento pode ser de desespero, mas tenha calma, equilíbrio. Busque a Deus. Ele acalma seu coração. Ele te mostra novos caminhos. Persevere. Persevere. É uma preparação do Senhor. E se você perseverar, coisas grandes você verá acontecer. Fica com Deus. Deus é contigo. Descansa. Fica na paz do Senhor. Amém?